Bom dia, meus queridos. Hoje é 11 de maio, sábado, e o tema do devocional de hoje vai ser: não se esqueça da promessa. E a leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Ezequiel 37, a partir do 11. Meu esposo Lucas vai fazer a leitura. Bom dia. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que sou eu, o Senhor. Falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém. Bom, meus queridos, essa palavra, ela foi dita, do profeta Ezequiel, e ela também é vivida nos nossos dias atuais. Naquele tempo, quando o profeta Ezequiel, ele proferiu essas palavras, o povo de Israel estava devastado. O povo de Israel vivia em exílio, Eles foram expulsos da sua terra natal. Então era um povo que conhecia a dor de ter perdido absolutamente tudo. Eles conheciam a dor de serem proibidos de professarem a sua fé. Eles conheciam a dor e o medo sempre de estarem em iminência de uma morte certa nas mãos de um inimigo cruel. Enfim, era um povo que respirava preocupações, insegurança, angústia. Era um cenário caótico, era um cenário extremamente desolador que imperava para o povo de Israel. O povo vivia longe de Deus, o povo vivia sem esperança, o povo vivia em meio de muitas tragédias. E talvez nos dias de hoje você se encontre dessa forma, desesperançoso, sem perspectiva. Talvez nos dias de hoje, por algum motivo, em alguma área da sua vida, os sentimentos ruins, eles tomaram conta do seu coração e paralisaram você. E quando nós estamos passando por situações assim, nós temos a tendência de acabar nos esquecemos de que Deus, Ele é o Pai, e de que Deus, Ele tem promessas para as nossas vidas. A gente acaba perdendo a esperança, A gente acaba focando no nosso problema e a nossa lente de aumento acaba aumentando e olhando somente para o problema. Porém, as circunstâncias, elas não sustentam a nossa fé. A palavra do Senhor, ela diz lá no livro de Isaías 41, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. O Senhor, Ele nos assegura de que Ele está do nosso lado, pronto para nos auxiliar, pronto para nos ajudar. Então nós devemos declarar isso em nossas vidas, que o desânimo, o medo, traumas, desesperança, qualquer tipo de paralisia, que todos esses sentimentos negativos, esses sentimentos paralisantes, que eles não devem ter mais espaço em nossas vidas. Havia uma promessa para o povo de Israel naquele tempo, de que eles voltariam para sua terra natal. E dessa mesma forma, hoje,
Deus, ele lembra de todas as promessas que ele fez de nossas vidas, né? Às vezes a gente acha que a nossa promessa ela tá demorando muito, a gente às vezes acha que Deus esqueceu. Não, Deus, ele não se esqueceu, ele tá trabalhando conosco, ele está nos amadurecendo, ele está sendo protetor conosco, ele está nos preparando para que possamos ter estrutura para poder vivenciar e desfrutar da promessa dele. Então, meus queridos, o Senhor, ele está conosco, ele jamais o abandonou, ele jamais nos abandonou, e tudo o que ele faz em sua palavra é nos convidar a nós confiarmos plenamente nele, confiarmos plenamente nas promessas que ele tem para as nossas vidas. Quando nós decidimos, caminhar junto, caminhar em parceria com Jesus, ele não nos dá a garantia de que nós não teremos aflição, Inclusive, ele informa na palavra dele, no mundo tereis aflição, porém tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porém, ele nos assegura de que se nós estivermos na presença dele, se nós confiarmos nele, o nosso jugo ele será leve. Para quem não sabe, o jugo é aquela estrutura de madeira que as pessoas antigamente usavam para poder carregar os carros de boi. E aí era uma estrutura de madeira, aonde colocava a cabeça de um boi de um lado e a cabeça de um boi do outro. Então o peso ele se dividia, E o Senhor ele nos dá essa orientação que quando a caminhada é junto com ele, o nosso jugo ele se torna mais leve. Por quê? Porque o Senhor ele divide o peso conosco, porque ele divide as dificuldades conosco, ele nos dá sabedoria, ele tira o medo do nosso coração. E tudo que nós devemos fazer é ter um relacionamento intencional com ele, ter um relacionamento de fé fortalecida nele, ter uma fé de que ele está no controle de tudo, de que ele não perdeu o controle da situação, de que ele está ali do nosso lado, Nós devemos escolher quais que são os nossos gigantes que nós vamos alimentar. Assim como Davi, quando ele olha para Golias e ele consegue derrotar Golias pelo tamanho da sua fé, pelo tamanho da fé que Davi tinha. E Golias era um gigante que aterrorizava todo um exército. Mas por quê? Porque todo aquele exército, eles decidiram alimentar o medo que eles tinham por Golias, que era aquele gigante. E Davi não, Davi, o gigante que ele sempre decidiu alimentar era o gigante da fé dele. A fé dele era muito gigante, ele tinha um gigante dentro dele. Ele confiava num gigante que era o Deus que sustentava ele. E o mesmo nós devemos fazer, com as nossas lutas, com as nossas tribulações, confiar que nós temos um gigante do nosso lado, que está aqui do nosso lado para nos ajudar a passar pelo processo. Então, meus queridos, saiba que a vitória de amanhã, ela começa com a escolha de confiar hoje. Deus Pai, ele tem os melhores planos ao nosso respeito. Então, portanto, volte-se para ele, confie plenamente nos sonhos que ele tem para a sua vida, porque eles vão se realizar, eles vão de se concretizar. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos entes queridos. Pai, obrigado pelo meu esposo Lucas, obrigado pelo meu pai. Obrigado por todos os nossos entes queridos que já estiveram aqui conosco, que hoje se encontram ao seu lado. Obrigado pelos nossos bichinhos. Obrigado pelo nosso trabalho, pela nossa saúde. Paizinho, no dia de hoje, nós te pedimos, nos conduza pelos teus caminhos. Brote a esperança no nosso coração, fortaleça a nossa fé, Pai. Forja a nossa fé para que possamos ajustar a nossa lente, para que possamos
confiar nos planos que o Senhor tem para as nossas vidas, para que possamos confiar cegamente que os planos que o Senhor tem para as nossas vidas são infinitamente maiores e melhores que os nossos, Pai. Que não possamos jamais nos esmurecer, nos paralisar diante das dificuldades, diante das tribulações, diante dos desafios que a vida vier a nos apresentar, Pai. Que todos eles venham para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento e para nosso aprendizado, Pai. Pai, nós te pedimos, nos auxilie na caminhada, esteja conosco na caminhada, Pai. Não permita jamais, Pai, que nós nos afastemos de Ti, que nós nos esqueçamos dos planos que o Senhor tem para nós, Pai. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Tenham todos um dia muito extraordinário, muito abençoado. Compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus, vamos transbordar a palavra do Senhor na vida de outras pessoas. E fiquem todos com Deus. A gente se encontra amanhã novamente. Amém. Amém.